Boa noite para você, meu irmão, meu amigo que me assiste nessa noite de domingo, dia 11 de julho de 2021. Continuamos aqui por esse canal com o vídeo e o tema Igreja Ameaçada de Extinção. Esse vídeo uma série de vídeos, vem no sentido de informar os irmãos e amigos sobre diversos problemas, não é, que vem acontecendo na primeira igreja evangélica de Feira de Santana, uma igreja fiel a Deus, consagrada, a primeira aqui da cidade de Feira de Santana. E esse que vos fala é o irmão Eraston Carlos. Eu congrego na igreja evangélica fundamentalista, não é? E resolvi narrar todos os fatos que ocorreram, não é, desde o princípio da igreja, quando ela foi perseguida bem no início, até os últimos dias, não é, com as ameaças que ela vem sofrendo pelo pastor presidente Roderick Vitor Fernandes de Oliveira, bem como parte da diretoria, não é? E o pastor Roderick segue firme no seu propósito, não é, de extinção da igreja, não é? Um pastor que, como eu tenho falado aqui, não é, sobre a história da igreja, não é, hoje, domingo, não é, a partir das 18 horas, tivemos o culto, né? E ele, parte da sua fala, ele vem dizendo para quem assistiu, teve ali a transmissão online, né, que ao chegar na igreja, encontra o diabo. Eu quero falar que quando eu chego na igreja, eu encontro o meu Senhor, né, o Senhor Jesus Cristo, o qual eu vou adorar, né? Se ele ou outro chega lá e encontra o diabo, tá com certeza mal intencionado. E talvez seja isso que venha levando a igreja a esse caos que tem se tornado em nosso meio da primeira igreja evangélica de Feira de Santana, não é? A igreja histórica, uma igreja fiel, verdadeira, que sempre deu bom testemunho do Senhor Jesus Cristo, e vem causando mal-estar, tormento entre o povo de Deus, a sociedade de Feira de Santana, não é, criando problemas aí para a justiça. Pastor Roderick, ele vem diante de tantos fatos ocorridos. Pastor Roderick segue firme, não é, com as suas mentiras, com as suas narrativas, com ações que tentam colocar a igreja contra Deus, contra a sociedade, não é? Vem cometendo crimes. É um pastor que está cometendo crime. E no mínimo 2 crimes ele tem cometido. Falsa comunicação, onde vai à delegacia prestar uma queixa policial, não é, sobre a minha pessoa, em relação à minha pessoa, o qual alega ele eu ter, não é, o ameaçado de morte dentro do templo, não é, após o culto, ali onde tinha vários irmãos, estavam saindo do culto, após eu cobrar ele, não é, o cumprimento do regimento interno, não é, e ali após uma conversa calorosa. Então, a partir daí, essas coisas chegou a esse ponto, né, do pastor mentir, cometer crime civil, crime penal, não é, de falsa comunicação, bem como excluir, fazer discriminação, não é, da minha esposa pelo simples fato dela ser minha esposa, excluir de um zap que leva o nome da igreja, tem os participantes como membros da igreja, os assuntos são decorrentes da igreja, inclusive cultos são transmitidos. Esse zap aí que você assiste, não é? Ele excluiu a minha esposa sem que ela dissesse nenhum A, nenhum O nessa história toda. Então ele comete crime, não é? Outro crime aí de discriminação. E nesse propósito que ele tem diabólico, não é, satânico, de destruir, de extirpar a igreja, ele segue firme, porque ele não se retrata, ele não pede perdão, e ele vai mentindo para a igreja com a narrativa de que ama, de que tem amor, que os outros não amam, vocês estão falando mal da igreja. Na verdade, eu estou aqui falando dos seus atos. Não há aqui um vídeo onde eu coloco a igreja como culpada do que está acontecendo. Até mesmo da igreja ter voltado na sua maioria para que eu fosse excluído,
foi por ilusão, mentira dele, mentiu, apresentou coação à igreja, ele, Lélia, sua mãe, apresentou coação à igreja, e muitos se sentiam coagidos, e pelo corporativismo, pela estima que tem com ela, não quis se sentir envergonhado, ficou do lado deles e contra Deus, porque se a igreja é de Deus, não cabe o pastor, nem ninguém da diretoria colocar um membro para fora ou levar a pauta de uma assembleia para que seja votado um membro, porque chamou o pastor de covarde. Chamou a diretoria de covarde diante de uma ação onde os mesmos não cumpriram o regimento interno, fecharam a igreja por 6 a 7 meses, depois mais 2 meses. A igreja de Santo Estevão fecharam por mais ou menos 1 ano, 2 meses e meio, onde todas as igrejas, por um pouco espaço de tempo, 1 ou no máximo 2 semanas, até ver o que estava acontecendo, resolveram voltar, continuar, e estamos na pandemia, e logo após 6 meses voltou. Eles não gostaram, se sentiram ameaçados disso aí, se sentiram inflável nisso, a situação toda, e levaram à mesa um membro para ser excluído, que não pode ser chamado de covarde, quem na verdade a gente nunca nos ferimos quando deixamos de cumprir a nossa obrigação. E o pastor antigo, o pastor Antônio, como eu já contei aqui no vídeo passado, é só você voltar aí, chamar muitas vezes de covarde, de omisso, e aquilo juntava com aquilo que nós tínhamos de obediência à palavra de Deus. A gente pedia perdão a Deus e sentíamos corajosos a partir daí a não repetir mais o erro, mas ele não absorvendo essa crítica, não absorvendo por parte de um membro que ele julgava ser um membro excluído lá do canto, sem fé, por algum motivo já ter passado até por pecado, mas ter pedido perdão, uma correção, Deus usou ali no passado uma jumenta ou um jumento para passar a mensagem dele para alguém que precisava, Labão, e porque Deus não pode usar também um membro que muitas vezes fraco da sua fé, mas arrependido dos seus pecados, não pode advertir também, Então ele, não suportando isso, levou ali a exclusão do membro. Quero falar para o senhor, pastor Rodrigo, que a igreja não é sua, não foi o senhor que me comprou, o senhor não morreu na cruz por mim. Da igreja de Jesus Cristo, só que me tira ele. O senhor está fazendo papel de bobo, papel de idiota, viu? Mais um papel seu de idiota. O senhor não mentiu, o senhor pode me riscar do livro de membro, mas o meu nome está no livro da vida. Quem colocou lá foi o Senhor Jesus Cristo. A igreja não é tua, não te pertence. Você está passando por idiota, pastor. Mais uma vez, se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas falhas, peça perdão a Deus. Se converta. Há muitos que dizem na igreja que o senhor não é convertido. Eu tenho um áudio de muitos irmãos, muitos que estão aí com o senhor, sabem que o senhor não é convertido, o senhor não tem conversão. Quem já se viu um pastor que trabalha para ganhar almas para Cristo, não absorvendo a crítica e excluir, levar um membro para ser excluído da membresia porque chamou o senhor de covarde? O senhor é mesmo covarde. O senhor passa de um covarde, Se arrependa dos seus pecados, pare de mentir, pare de enganar a igreja. A igreja já sabe quem é o senhor ter levado isso, o senhor ter levado a igreja para a delegacia, o senhor ter excluído um membro da igreja, o senhor e parte da diretoria, como a sua mãe, fazer um papel ridículo daquele na assembleia. O senhor não tem vergonha de fazer isso, não. O senhor está atentando para a igreja, Eu quero voltar aqui no vídeo passado para continuar a história, Depois de ter contado aqui para você, como você pode ver no vídeo passado. Então, a partir do dia 15 de maio de 2016, toma posse o pastor Roderick, como eu já contei aqui, que apareceu após a igreja, sentindo necessidade de substituir o pastor Antônio Fernandes, que foi um excelente pastor, nos doutrinou, glória a Deus por isso, passou lá no passado muitas coisas que proporcionou também a sua exclusão. Pastor Antônio Fernandes foi excluído, foi dissolvido a sua diretoria por uma provável falha que teve. Na minha opinião, não foram justas, o que aconteceu com ele, mas ele falhou e a lei pune os que falham, não cumpriu o regimento interno, e ali demorou de fazer a reforma do tempo, até que os irmãos não suportaram
aquilo ali, censurou, e ele não levou aquilo a sério e foi para a justiça, e a justiça deu ganho de causa a esse irmão, mas ele continuou firme, continuou fiel a Deus. É assim que tem que ser, levantou a cabeça, né? Então, meus irmãos, eu quero falar para o senhor, para vocês aqui, que depois que a igreja foi, né, e enviou o pastor Roderick para aqui para o Seminário Batista do Nordeste, o qual foi contrário à vontade do seu pai, o pastor Antônio Fernando, que queria um seminário melhor, né, não desmerecendo, não desrespeitando o Seminário Batista Teológico, mas existe aqui muitas críticas, conversando com muitas pessoas, até irmãos da nossa igreja, tem descido crítica ao Seminário Batista Teológico do Nordeste, por algumas coisas que estão acontecendo lá dentro, que não veio ao caso aqui, mas por esse irmão me informou que não foi desejo do pastor Antônio Fernando, seu pai, o colocar lá no Seminário Nordeste, né, um Seminário Teológico do Nordeste, aqui em Feira de Santana. E ele, após ter estudado, a igreja aceitou ele para ser pastor, e ele foi ser pastor. Então, muitos se enganam achando que esse problema do pastor Roderick, que está levando a igreja ao caos, que está ameaçando a igreja de extinção, de acabar a igreja, começou agora na pandemia. Não é verdade. Eu vou narrar para você aqui, você que acompanha a igreja vai saber que não é dessa forma, não começou na pandemia. As ameaças do pastor Roderick começou bem antes, e a gente vai começar aqui falando após a sua posse, que ele começou ali como pastor do amor, que pregava o amor, que pregava o perdão. O pastor Roderick, ele começou querendo associar o nome da igreja, não estou falando igreja evangélica, o nome igreja, bíblico, o termo daqueles que são salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que são chamados pelo evangelho, que são identificados como a noiva de Cristo, o qual Cristo é a cabeça da igreja. Ele coloca a igreja como comunidade de fé. Ele equipara a igreja como o espírita, os mormons, os satanistas, porque também são uma comunidade de fé. Para ser satanista tem que ter fé no diabo, que é uma seita, com religiões que não tem Jesus como único e suficiente Salvador. Tem os ídolos, tem os santos, os que creem na reencarnação, toda religião de matrizes africanas que não crê em Cristo, porque igreja, como já disse aqui, é o conceito da reunião dos salvos em Cristo. Se existe uma comunidade, um povo que tem fé, até mesmo em qualquer outra coisa, e segue, esses não são igreja. Não se refere o termo igreja. O termo igreja é exclusivo para os nascidos em Cristo, pelo seu sacrifício, pelo seu sacrifício no Calvário, pelo seu sofrimento, pela sua morte. Esses sim são igreja. E ele já começa destruindo a igreja, comparando a igreja como comunidade de fé. Você pode ir lá no Zap, lá que ele criou com o nome da igreja, que pertence à igreja, não de direito, porque não levou aquele Zap para ser aceito pela Assembleia. Não existe nenhum parágrafo, nenhum artigo no regimento interno que inclui esse tipo de comunicação como da igreja, mas é de fato porque lá tem o nome da igreja, tem os participantes, tem as programações da igreja, E aí, hoje eu estou falando um pouco mais rápido, porque tem muito conteúdo para a gente trabalhar aqui, tem muito conteúdo para ser exposto, tem muitas mentiras do pastor Roderick, os crimes dele para ser apresentado aqui, e eu não quero mais perder tempo, eu quero narrar esses fatos, porque eu não vou me calar diante da circunstância. Ninguém me põe medo, eu não tenho medo de falar a verdade. Eu vou citar nomes daqui para frente, eu chamo a sua atenção para as realidades dos fatos. Então o pastor Roderick começa chamando a igreja de comunidade de fé, coloca a igreja de Cristo no mesmo patamar das outras religiões falsas, mentirosas, que enganam o povo. Ali é o primeiro passo de levar a igreja que é a extinção. A igreja que não é comunidade de fé, a igreja que nem por figura de linguagem, força de expressão. A igreja de Cristo é a igreja. Quando eu falo igreja, já carrega em si o seu conteúdo, que simboliza o corpo de Cristo, as pessoas que são voltadas para o seu sacrifício, foram resgatadas pelo seu sacrifício, são os eleitos, os salvos em Cristo. Não é comunidade de fé. Comunidade de fé é quem crê em qualquer coisa sobrenatural.
E Jesus não é qualquer coisa, não é qualquer ser, não é qualquer paradoxo, não é qualquer materialidade. Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus que veio buscar seu povo, e esse povo é a sua igreja. Está lá Mateus 6, se eu não me engano, 18, não é a passagem de hoje. Então ele já começa assim, desmerecendo a igreja, colocando a igreja, rebaixando a igreja, chamando de comunidade de fé. Pastor Roderick, não existe comunidade de fé no povo de Cristo. O povo de Cristo é diferenciado, tem um termo próprio, específico. Nem por força de expressão o senhor deve fazer isso com a igreja de Deus, não é? Se retrate disso, pare de chamar a igreja de comunidade de fé. Comunidade de fé é todo aquele que pratica até mesmo religiões de extrema censura, que é o satanismo. Até aqueles mesmos que são aceitos pela maioria, que adoram os ídolos. Esses aí são comunidades de fé. Porque todo tipo de fé é relacionado a uma comunidade que tem que crer no sobrenatural. Então a igreja não é comunidade de fé, nunca se deve aceitar isso. A igreja é a igreja de Cristo. Jesus o fundou, foi hoje eu fundo a minha igreja. Né? Sobre essa pedra, Jesus Cristo foi fundada a sua igreja, Mateus 6,18. Né? E ali segue o pastor Roderick pregando o amor, né? Sempre falava do amor às famílias, do amor ao próximo, da importância de amizade. E lá vai seguindo, a história vai prosseguindo. E o pastor Roderick começa ali a mudar o jeito da igreja. E o pastor Antônio sempre foi conservador, sempre levou a igreja a um comportamento diferenciado por ser crente, por ser servo de Deus, dar bom testemunho, não é? E